As seitas procuram controlar seus adeptos até os últimos detalhes. Muitas seitas exigem que seus seguidores obedeçam a regras rígidas sobre aspectos íntimos da sua vida, como vestimenta, dieta, relações pessoais, aonde eu vou trabalhar, aonde eu vou botar meu filho para estudar, em que cidade eu vou morar, com quem eu vou casar. Você não pode fazer nada disso sem aprovação do líder da seita. Eles controlam todos os aspectos dos membros do seu grupo. Frequentemente incentivam o afastamento do membro de seus familiares e amigos que não compartilham a mesma coisa, criando uma barreira que dificulta a saída do grupo. Isolar dos parentes, isolar dos amigos, não é? Olha, é teu pai, é tua mãe, mas não pensa como nós, então tua verdadeira família somos nós aqui. Então você tem que dar mais atenção a nós do que pai, mãe, amigos e tudo mais. E aí introduz uma barreira que vai tornar difícil a pessoa sair da seita. Usam mecanismos de monitoramento, como, por exemplo, reuniões regulares, relatório de comportamento e até mesmo vigilância entre os próprios membros, criando um ambiente de controle absoluto. De uma senhora dizendo o seguinte: meus dois pregadores prediletos, Edir Macedo e Augusto Nicodemos. Então, eu disse, a pessoa pretendia que fosse um elogio, né? Mas faltou um pouquinho de discernimento, evidente, né? A respeito dos dois. Então, por isso que é bom a gente sempre relembrar alguns pontos centrais a respeito do que a Bíblia ensina com relação a seitas e heresias. Vai ser um estudo mais tópico, em vez de uma exposição bíblica, e no final eu vou dar oportunidade para perguntas. Vamos começar lembrando que existem milhares de religiões no mundo, e obviamente nem todas estão certas, porque não somente dizem coisas diferentes, mas conflitantes. Então, ou a verdade é relativa, ou existem religiões erradas e que são falsas. Como nós não acreditamos na relativização da verdade, segue que muitas religiões, elas são falsas. O próprio Jesus já advertiu seus discípulos que viriam muitos falsos profetas no nome dele, e ensinando mentiras com o objetivo de desviar as pessoas da verdade. Isso está em Mateus 24, verso 24. O apóstolo Paulo também falou que existem pessoas com a consciência cauterizada que falam mentiras e que são inspiradas por espíritos enganadores. Veja só, 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Enquanto que as pessoas, hoje em dia, os evangélicos, estão muito preocupados com a atuação dos demônios, possuindo pessoas que caem nos cultos e etc., o verdadeiro problema, ou a verdadeira estratégia de Satanás é enganar as pessoas. Não é tanto possuir o pobre coitado diante de uma câmera de televisão ou de uma transmissão de rede social que cai no chão falando coisas e tudo. Aquilo ali é para distrair a atenção, porque o foco mesmo do diabo é a mentira. Ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que na noite da ceia, quando Jesus foi traído, Judas, quer dizer, Satanás entrou em Judas, possuiu Judas. Judas não caiu no chão, não babou, não mudou a voz, não ficou mais forte. Ele simplesmente saiu para vender Jesus. Então, é o pior tipo de possessão, não é? Tem muita gente endemoniada que parece uma pessoa normal, mas na verdade ele é um espalhador de falsa religião, é um falso profeta, movido pelo poder dos demônios, que são enganadores e capazes de realizar sinais e prodígios da mentira, como Paulo diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós chamamos de seita a todas essas religiões que se baseiam ou que propagam inverdades a respeito de Deus e que têm determinadas características que as identificam bem.
Nós não estamos dizendo, e eu não estou dizendo, que todo mundo que é membro de uma seita é desonesto ou mal intencionado. Existem muitas pessoas sinceras que caíram vítimas de falsos profetas. E para evitar que isso aconteça conosco, a gente tem que ser capaz de discernir os sinais que apontam para uma seita. Embora sejam muitos sinais, eu coloquei pelo menos 7 aqui no meu estudo nessa manhã. Eu quero dizer, chamar sua atenção também para uma coisa importante. O Novo Testamento, quando trata de falso profeta, não tem misericórdia. Paulo chama os judaizantes de cães. Lê a carta de Judas para você ver o xingamento que Judas faz dos falsos profetas. O próprio Senhor Jesus tratou os fariseus com severidade em Mateus 23. Então, para com a liderança, para com o falso profeta, o tratamento bíblico é rigoroso. A Bíblia não conheço nada que diga na Bíblia, ou que não conheço nenhuma passagem da Bíblia que você possa dizer que esses falsos profetas e líderes, eles são bem intencionados e sinceros, mas que eles estão errados. A Bíblia sempre diz que eles são desonestos, que eles têm o objetivo de lucrar com isso e que eles são pessoas que têm a consciência cauterizada. Mas quando se trata do povo, de pessoas que são enganadas e iludidas, o tratamento da Bíblia já muda. É pastorear, ensinar a verdade, orar para que Deus abra os olhos. O tratamento é completamente diferente. É bom a gente lembrar disso aí. Eu tenho conhecido pessoas que têm saído de seitas e têm vindo para as igrejas reformadas ou para as igrejas mais tradicionais e que eram crentes lá na seita em que elas estavam. E que depois de um tempo é que a verdade clareou completamente. Então, pode ser que tenha pessoas que são salvas nessa seita. Eu estava um dia, muito tempo atrás, assistindo um programa de televisão de uma dessas seitas, em que o obreiro estava dando oportunidade para as pessoas contar as bênçãos. Então, vamos lá, irmão, conta a bênção. Quem é que vai contar a bênção? Aí lá vinha o cidadão e dizia: olha, Deus me libertou, eu estava em dívida, eu fiz a campanha das 7 semanas e Deus então, você já sabe de que seita eu estou falando, eu fiz a campanha das 7 semanas e aí Deus me libertou, arrumei um emprego, paguei minha dívida e tudo mais. Oh, glória a Deus, amém. Quem vai contar a bênção? Aí veio outro dizendo assim: ah, pastor, meu casamento estava... A mulher dizendo: meu casamento estava ruim, meu marido estava me traindo, eu comprei o kit da rainha Steph, olha, foi uma maravilha, o meu marido voltou para mim, nosso casamento está uma bênção, glória a Deus, glória a Deus. Aí, eu estava assistindo, né? Aí veio uma senhorinha, aí o obreiro botou o microfone e disse: conta a bênção, minha irmã. Ele disse: meu irmão, Cristo pagou meus pecados, eu entendi, Cristo é o meu Salvador. Ele me libertou dos meus pecados. Eu me sinto livre em Cristo agora. Ao obreiro: oh, irmã, que coisa maravilhosa. Agora conta a benção. Ela foi salva apesar do lugar onde ela estava. Não é? Eu não tive mais notícia dela, é claro, né? Foi um programa de televisão. Mas eu sei, por exemplo, nessa pandemia, muita gente crente que estava dentro das seitas descobriu a fé bíblica e houve um êxodo muito grande, gente saindo de várias seitas, porque durante a pandemia eles foram para a internet, para as redes sociais, procurando alimentar, porque as igrejas deles eram tudo culto pessoal, não tinha nenhum recurso de internet, e o resultado foi que descobriram um caminho que batia com aquilo que eles sabiam, mas que não encontrava na seita, no lugar onde eles estavam. Então, quando eu estou falando de seita, eu não quero dizer que todo mundo que é de seita é mal intencionado ou que Deus não pode salvar alguém lá. Eu digo que se for salvo, num momento ou outro, essa pessoa vai querer sair. Vamos lá. Sinais que marcam uma seita. Primeiro sinal, e o mais importante: toda seita tem outra fonte de autoridade que não a Bíblia. Toda seita tem outra fonte de autoridade que não a Bíblia. Enquanto que os cristãos
protestantes, reformados, admitem apenas a Bíblia, sola Escritura, como fonte de conhecimento verdadeiro, as seitas adotam outras fontes. Elas não vão negar que a Bíblia é a palavra de Deus, mas o problema é que, além da Bíblia, tem uma outra autoridade que, no final, acaba superando ou anulando a autoridade bíblica. Algumas seitas forjam seus próprios livros, como, por exemplo, os Mormons, que tem um livro de Mormon, que foi dado através de revelação a Joseph Smith. É um livro com essas revelações e que na Igreja dos Mormons tem tanta autoridade quanto a própria Bíblia. Outras seitas aceitam revelações diretas da parte de Deus. Por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil, ela vai dizer lá nos seus 12 pontos de doutrina que aceitam a Escritura como contendo a palavra de Deus. Já teve uma época que dizia que a Escritura é a palavra de Deus. Em 2012, eles mudaram para dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, o que é, então, palavra de Deus se não for a Bíblia? São as revelações que os anciãos recebem durante os cultos e que têm autoridade, deve ser obedecido como se fosse a própria palavra de Deus. Então, na questão de usos e costumes, novas doutrinas, determinadas práticas, tudo isso é recebido através de revelação e é desencorajado o estudo da Bíblia nessas seitas, como, por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil. Desencoraja completamente o estudo da Bíblia e a leitura e o estudo da Bíblia. Outras seitas, elas falam de novas revelações dadas por anjos ou pelo próprio Jesus. Todo mundo já ouviu falar do movimento G12. O movimento G12 começou quando César Castellani, ele disse que Jesus apareceu para ele e disse que a igreja tinha se desviado do plano original, que o plano original era que a igreja se reunisse em grupos de 12, porque ele tinha chamado 12. Então era para reunir em grupos de 12. Castellani disse que Jesus apareceu para ele e disse isso. E começou então o movimento G12, que rachou a igreja, foi um problema. Hoje já passou, mas deixou um rastro de destruição dentro da igreja. Porque não tem nada na Bíblia que diga que esse é o modelo. Se foi, Pedro já começou errado, porque num único sermão ele já organizou 3.000, né? Atos capítulo 2. Então, a igreja de Jerusalém já quebrou o modelo, se era para ser grupo de 12. Outras seitas ainda citam a Bíblia, mas tendo uma autoridade ao lado. Para mim, nesse ponto, a maior seita é a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque ela não nega que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas ao lado da Bíblia, ela tem a tradição, que é o pensamento, os sentimentos, os escritos dos pais da igreja, interpretada pelo magistério, que é o colégio de cardeais encabeçado pelo Papa, que quando fala ex cátedra, lá da sua cadeira, é considerado infalível. Dá para vocês um exemplo. O dogma da virgindade perpétua de Maria é recente. É recente. Foi decretado pelo Papa como sendo verdade depois que o magistério examinou a tradição a respeito do assunto. Não teve como tirar essa doutrina da Bíblia, porque a Bíblia diz com muita clareza que José não conheceu Maria até que ela deu à luz ao seu filho primogênito. E aí vem os irmãos de Jesus, que são mencionados em Marcos 6, e as irmãs de Jesus. Então, biblicamente não tem como provar, mas o magistério, interpretando a tradição, baseada no concílio de Éfeso, que disse que Maria era mãe de Deus, fez toda essa elaboração, e aí veio o dogma da virgindade perpétua de Maria. Não é? De onde vem isso? É da Bíblia? Não. Pior, na década de 50, o Papa decretou a assunção de Maria, que Maria subiu aos céus em corpo. Sabia disso? Você é católico? Você tem que acreditar nisso. É obrigado o católico a receber isso como verdade, que Maria subiu aos céus em corpo como Jesus. Isso é um dogma do Papa, baseado no magistério, que interpreta a tradição e que não tem base bíblica nenhuma.
E muitas outras coisas do catolicismo romano são baseados simplesmente na tradição interpretada pelo magistério e promulgada pelo Papa. Por isso que eu digo, é seita, porque tem outra autoridade que não a Bíblia Sagrada, que foi exatamente o ponto da reforma. Lutero encabeçou o movimento porque ele viu que muitas das coisas que haviam lá na igreja não tinham fundamento bíblico. Indulgências, mediação, intercessão de Maria e dos santos, purgatório, papado, nada disso está na Bíblia, tudo isso vem de outra fonte de autoridade. Muito bem. Segunda característica da seita, ela diminui a pessoa de Cristo. Não vai negar que Cristo é a pessoa extraordinária que a Bíblia fala, não vai negar que Cristo é Deus, não vai negar que Cristo é humano, embora algumas seitas negam isso aí, e falam bem de Cristo, mas não o consideram como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nem como o único salvador da humanidade. De alguma forma, as duas naturezas de Cristo são diminuídas, ou para um lado ou para o outro. Muitas seitas reduzem Jesus a um homem bom, um homem divinizado, a um espírito aperfeiçoado através de muitas reencarnações, como é o caso do Espiritismo. O Espiritismo não crê na divindade de Cristo, diz que Cristo é o espírito aperfeiçoado da sétima esfera, que ele é o resultado de várias e várias reencarnações, como Buda, como Gandhi, como os grandes líderes religiosos. Então, eles diminuem a pessoa de Cristo. Ou então, as seitas colocam outras pessoas no lugar de Cristo, a quem adoram e em quem confiam. Por exemplo, mais uma vez, Maria, os santos, em algumas outras religiões, os anjos, que se dizem cristãs, a mediação dos anjos e a intercessão e o ministério dos anjos e assim por diante. Então, característica da seita, ela diminui a pessoa de Cristo. O adventismo, por exemplo, a pessoa e a obra de Cristo. A pessoa e a obra de Cristo. O adventismo, por exemplo, ele diz que Cristo já veio e que entrou no santuário celeste para fazer o juízo investigativo dos pecados dos crentes. Ou seja, o que ele fez na cruz não foi suficiente. Ele voltou 1844, 1843, eu não me lembro a data que Ellen White marcou, mas que ele voltou e está agora no céu, no santuário celeste, examinando o registro dos pecados, e o crente não pode saber se ele está salvo enquanto Jesus não terminar essa investigação no céu. Então, essa é uma das doutrinas do adventismo, né, ensinada por Ellen White, é o juízo investigativo. Então, a obra de Cristo na cruz não é completa, não foi final, não terminou. Então, é característico de uma seita, introduz alguma coisa que diminui a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Terceira característica, as seitas ensinam salvação pelas obras. As seitas ensinam, de alguma maneira, o homem coopera para a sua salvação. Ela pode falar que Cristo morreu na cruz, que Cristo é o Filho de Deus, mas sempre vai ser Cristo mais alguma coisa. Toda vez que tiver o mais depois de Cristo, você está diante de uma seita. Então, Cristo mais usos e costumes, Cristo mais a guarda do sábado, Cristo mais Maria e os santos, Cristo mais Joseph Smith. Aí o pessoal pergunta, e Cristo mais Calvino? Não é? Ele diz, não, para nós Calvino é um homem como qualquer outro. Inclusive discordamos de Calvino em vários lugares. Ninguém que entra numa igreja reformada presta lealdade a Calvino, Lutero, puritanos ou qualquer outra coisa. A nossa fidelidade é a palavra de Deus e a ela somente. A ela somente. Então não é Cristo mais alguma coisa, é solos Christus, somente Cristo, não e nada mais. Um exemplo sutil de como isso acontece, e desculpe eu falar do catolicismo romano, mas é a religião que a maioria de vocês está bem mais familiarizado. No catolicismo romano, quando a criança é batizada, a graça de Deus é infundida nele.
Ele recebe a graça infusa. O pecado original é perdoado e ele recebe graça. É essa graça que vai ajudar e capacitar o católico a cumprir os sacramentos. Quais são os sacramentos? Batismo, a profissão de fé, esqueço o nome toda vez. Primeira comunhão, tem outro nome. Eucaristia, é o crisma, né? Eucaristia, que é a ceia, a extrema unção, e a confissão obrigatória ao padre, não é? Seguido de penitência. São chamados de meios sacramentos. Para você ser salvo, você precisa participar dessas coisas, porque é através delas que Deus lhe dá graça. E depois de você ter ajudado, cooperado, participando de tudo isso, você ainda não tem certeza de que você vai ser salvo. Daí purgatório e indulgências para garantir ao católico que ele vai ser salvo da penalidade eterna. Quer dizer, não nega. Se você lê o que o catolicismo romano diz a respeito da salvação, a respeito da pessoa de Cristo, é muito parecido com aquilo que os reformadores dizem. Mas a questão é que Cristo, ao lado de Cristo, é colocado mais as obras do católico, a participação na vida da igreja. É por isso que o catolicismo diz: fora da igreja não há salvação. Quando ele fala fora da igreja não existe salvação, ele se refere à igreja católica sediada em Roma, cujo cabeça é o Papa. Então, se você não for católico, você não pode ser salvo. Isso introduz uma outra característica da seita, que é o exclusivismo, tá? Mas eu vou falar daqui a pouco. Mas seitas ensinam a prática das obras. Sem obras, sem obediência, você não pode ser salvo. Quer dizer que então os protestantes e os reformados dizem que uma pessoa que está salva pode viver de qualquer maneira? Não. Vocês ouviram que eu fiz a exposição da lei de Deus. E eu disse que se você é salvo, você vai andar nos mandamentos, não para ganhar a salvação, como ensinam outros, mas como expressão da gratidão por aquilo que Deus já fez na sua vida. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas somente pela graça. Agora vou para a quarta característica que eu já adiantei, é que as seitas são exclusivistas com relação à salvação. Geralmente pregam que somente os membros do seu grupo religioso podem se salvar. Se você só será salvo se você participar daquela religião, daquela seita, daquele grupo, como eu disse, já dei o exemplo do catolicismo. Enquanto que os cristãos reformados, protestantes, reconhecem que a salvação é dada a qualquer um que se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus como Salvador. O reino de Deus, gente, é muito maior do que a igreja presbiteriana. Claro que é. Deus tem salvos, Deus tem eleitos em outras denominações, em outros países, em outros lugares. Pensar que o reino de Deus se reduz à igreja presbiteriana é pensamento de seita. Pensamento de seita. Nós não dizemos isso, nós dizemos que a igreja de Cristo ela é una e ela é universal, não aquela universal, mas universal. Ela está em todo mundo, ela está em todo lugar. Deus, a visão de João do Apocalipse, do final, é uma multidão de todas as tribos, povos e nações servindo a Deus. Então, as seitas ameaçam seus membros de sair. Se sair, vai ter maldição, vai ter problema. Ameaçam de ir para o inferno se sair da seita. Eles procuram dominar e impedir que a seita, que os seus membros saiam. E aí vem a quinta característica aqui. Você está perguntando quais foram as outras, né? Vou lembrar. Primeira, tem outra fonte de autoridade. Segundo, diminui a pessoa de Cristo. Terceiro, salvação pelas obras. Quarto, exclusivismo. E agora, quinto, as seitas se consideram o grupo fiel dos últimos tempos. Se você pegar, por exemplo, o mormonismo, qual o nome completo? Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Eles se consideram a igreja verdadeira que Deus deixou para revelar agora no final dos tempos. É a mesma coisa, por exemplo, da Congregação Cristã do Brasil. No início do estatuto
da Congregação Cristã do Brasil, está dizendo que Deus começou a sua obra, a obra de Deus no Brasil começou em 1910, quando Franciscão abriu a primeira congregação cristã lá no interior de São Paulo. Então, 1910, e antes disso, não tinha salvação no Brasil? Não tinha evangelho no Brasil? Então, consideram-se a revelação final de Deus, a última revelação de Deus. Quando o movimento de batalha espiritual começou, o Peter Wagner, Neuza Tioca, ensinando aquelas técnicas de combate espiritual a demônios e tudo mais, foi questionado. Eles disseram que aquilo era o que Deus queria para a sua igreja. E foi questionado, por que Deus então não revelou isso antes? Temos 2000 anos de história da igreja. E Deus deixou para revelar os princípios da batalha espiritual somente agora? Como era então? Eles disseram não. De fato, a guerra espiritual foi guardada por Deus e revelada próximo à vinda do anticristo, para que a igreja se prepare para enfrentar Satanás e o anticristo. Ora, gente, sempre houve anticristo. Na época do apóstolo João, ele já dizia que os anticristos já estavam espalhados por todo lugar. Ainda vem o anticristo, mas os anticristos já estão em todo lugar. Na época de João, estamos falando do primeiro século. Então por que Deus não revelou batalha espiritual a João, a Paulo, que estava enfrentando populações envolvidas no misticismo, na feitiçaria, obras das trevas, como por exemplo em Éfeso? Em Éfeso tinha uma escola de bruxas. Isso a gente sabe por conta de uma descoberta em 1950 e pouco, no norte do Egito, numa cidade chamada Nag Hammadi. Descobriram uma biblioteca gnóstica datando do século II, com encantamentos, com poções, com fórmula para trazer o seu amor de volta, e enfim, todo esse tipo de coisa que existe até o dia de hoje. E não vá atrás porque não funciona, não vá. E sabe o que é que descobriram? Papiros de encantamentos de Éfeso, poções, fórmulas, encantamentos. E aí se descobriu que lá em Éfeso tinha uma escola de bruxaria. E agora você entende por quê. Quando Paulo esteve lá e que a cidade quase toda se converteu, muitos vieram para frente para queimar os livros de bruxaria. E a gente pergunta, mas por que Éfeso? A arqueologia ajudou a gente, né? Confirmando a Bíblia. Lá tinha uma escola de bruxa. Lá tinha uma escola de bruxaria. Então, eu não sei nem porque que eu estou falando tudo isso. Desviei aqui do assunto, mas já sei, já peguei aqui. O pessoal de batalha espiritual, então, diz que eles são a revelação de Deus para os últimos dias, como se não tivesse guerra espiritual nos anos anteriores. Mas essa é a característica da seita, se apresenta como sendo a salvação. Deixe-me ir para o sexto ponto. Algumas seitas, elas não negam os pontos centrais do cristianismo, mas torcem de maneira radical a sua mensagem. Vários grupos e movimentos religiosos destacam um ponto doutrinário ou prático e, a partir deles, fazem uma releitura do Evangelho de Cristo. Vou dar 2 exemplos. Primeiro, a chamada teologia da libertação, que desembocou de onde sai a chamada... Missão integral, desculpa, a cabeça não está boa hoje, estou esquecendo de tudo até. Missão integral. Qual o problema da teologia da libertação? A Bíblia pega uma verdade. Que verdade é? Deus tem misericórdia do pobre, Ele é o pai dos órfãos e marido das viúvas. Deus odeia a opressão, que é feita dos ricos sobre os pobres. Isso é verdade? Sim. Está na Bíblia? Sim. Mas é a única verdade a respeito da pobreza e da opressão? Não. Tem outras causas pelas quais a pobreza existe. A corrupção, mentira, preguiça, a desonestidade e uma série de coisas. Mas o pessoal desse movimento pegou essa verdade bíblica de que Deus detesta a opressão do pobre e puxou do contexto bíblico e a partir daqui fez uma releitura. Pecado se tornou opressão, Cristo é o libertador das causas sociais, a igreja é uma comunidade que deve lutar contra tudo aquilo que nos oprime, engajar-se na luta política e assim por diante. Então,
é um movimento que não vai negar a pessoa de Cristo e as coisas de Deus, mas que pega um aspecto e dele faz uma releitura completa da Bíblia e no final você tem um evangelho distorcido. Quer um exemplo mais próximo? A teologia da prosperidade. Deus prospera seus filhos? Prospera. Deus enriquece aqueles que Ele quer? Enriquece. Deus dá bens àqueles que são seus? Com certeza. Pega-se essa verdade, isola-se essa verdade do contexto bíblico e a partir dela faz-se uma releitura da Bíblia, onde tudo é visto em termos de dar e receber, plantar semente, fazer campanha, propósito, dar porque Deus fica responsável para dar mais. É feita uma releitura da Bíblia e você tem as igrejas neopentecostais, por isso nós consideramos como seita. Se você chegar, por exemplo, na Universal do Reino de Deus e você pedir para ler o que é que eles acreditam, você pode assinar embaixo, como evangélico. Porque eles vão dizer certinho, a Bíblia é a palavra de Deus, creio na Trindade, Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, morreu na cruz pelos nossos pecados e assim por diante. Só que essas verdades, elas são relidas a partir reinterpretadas e ressignificadas a partir da questão da prosperidade. E tudo vira isso aí, prosperidade. Por isso que é uma seita. Ela não é uma seita tradicional, como Testemunha de Jeová, mormonismo, etc., mas é um modelo novo de seita, que pega uma verdade e faz uma releitura e o resultado é um evangelho distorcido. E agora deixe-me ir para o último ponto, que é a sétima característica, que as seitas procuram controlar seus adeptos até os últimos detalhes. Muitas seitas exigem que seus seguidores obedeçam a regras rígidas sobre aspectos íntimos da sua vida, como vestimenta, dieta, relações pessoais, aonde eu vou trabalhar, aonde eu vou botar meu filho para estudar, em que cidade eu vou morar, com quem eu vou casar. Você não pode fazer nada disso sem aprovação do líder da seita. Eles controlam todos os aspectos dos membros do seu grupo. Frequentemente incentivam o afastamento do membro de seus familiares e amigos que não compartilham a mesma coisa, criando uma barreira que dificulta a saída do grupo. Isolar dos parentes, isolar dos amigos, não é? Olha, é teu pai, é tua mãe, mas não pensa como nós, então tua verdadeira família somos nós aqui. Então você tem que dar mais atenção a nós do que pai, mãe, amigos e tudo mais. E aí introduz uma barreira que vai tornar difícil a pessoa sair da seita. Usam mecanismos de monitoramento, como, por exemplo, reuniões regulares, relatório de comportamento e até mesmo vigilância entre os próprios membros, criando um ambiente de controle absoluto. Como é que eu sei de tudo isso? Porque eu tenho conversado com várias pessoas que vieram das seitas e eles disseram o sofrimento para sair da seita, descobriu a verdade. Estava dentro da seita há anos, veio a pandemia, foi para a internet, descobriu o evangelho e agora para sair. A angústia desse pessoal, né? A tortura, o medo, porque a ideia é a seguinte: se você sair, você vai perder a salvação. Se você sair, a mão de Deus vai pesar sobre você. Nós somos o único grupo correto. Deus só tem revelação aqui, entre nós. Se você sair, você está perdido. A angústia, eu tenho ouvido testemunho de... Não é pouco não, muita gente que veio dessas seitas e sempre a mesma coisa, é um trauma, elas vêm cicatrizadas, vêm feridas desses lugares por conta do controle psicológico que é exercido pelos líderes sobre esses grupos para que eles não saiam. Manipulam emoções como medo, culpa, punem os que divergem e premiam os obedientes. Os líderes sectários se posicionam como intermediários indispensáveis entre os seus seguidores e a espiritualidade. Essa é a última característica, o controle que é exercido, não é? Isso quer dizer que a igreja, então, verdadeira, ela não tem controle nenhum. Nós não chamamos de controle, nós chamamos de pastorear. Se você está passando por uma dificuldade, você vai ser pastoreado, você vai ser cuidado. E o seu problema vai ficar entre você e o pastor. Se você está com uma dificuldade numa doutrina, você vai ser ensinado. Não existe disciplina por isso, não existe punição por isso. Se você quiser sair da igreja e quiser ir para uma outra igreja, vá na paz.
Vá na paz, Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, que você encontre a verdade onde você for. Então, é outra atitude. Aceita, controla. Para você sair é muito difícil. Deixa eu repetir, então, tudo que eu falei, vá anotando aí e vá examinando. Vamos lá. Primeiro, outra fonte de autoridade que não a Bíblia. Segundo, diminuição da pessoa de Cristo. Terceiro, salvação pelas obras de alguma forma. Exclusivismo com relação à salvação. Consideração de ser o grupo fiel dos últimos tempos. Torcer o evangelho de maneira que no final você tem um outro evangelho, que eu falei o caso da teologia da prosperidade e da libertação. E por último, a procura do controle dos adeptos até nos mínimos detalhes. Terminando. Nós podemos e devemos ajudar as pessoas que caíram vítimas de alguma seita. Na carta de Tiago está escrito que nós devemos procurar ganhar aqueles que se desviaram da verdade. Veja aí Tiago 5, 19 a 20. Mas para isso é preciso que nós mesmos conheçamos profundamente a nossa Bíblia, bem como as doutrinas centrais do cristianismo. De vez em quando, um evangélico, ele cai vítima de uma seita, ele sai. Ou vai para a igreja católica, ou vai para uma seita dessas, ou uma igreja neopentecostal e tudo mais. Pode ter várias razões, às vezes a igreja falha mesmo em não ensinar boa doutrina, em não cuidar do seu rebanho. Mas quando isso acontece é que a pessoa não estava firmada na verdade, ela não estava segura das verdades ensinadas pela igreja conforme entendida no Novo Testamento. E o resultado é esse aí. Então a gente precisa doutrinar, ensinar a verdade e deixar que as pessoas voluntariamente resolvam participar da nossa igreja ou não. A adesão é voluntária, saída também. A igreja quer ser uma bênção para aqueles que são membros. Amém? Amém. Perguntas. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma promoção. Cada pergunta tem direito a uma resposta. Promoção, tá certo? Você não pode replicar, porque o tempo não vai dar. Então você vai fazer uma pergunta e eu vou responder, encerrou. Se você ficou em dúvida, tenta falar comigo depois. Tá certo? Tenta falar comigo depois para alguma coisa. Outra coisa. Eu amo você, mas eu não quero ouvir sua história de vida. Se você pegar o microfone, você vai fazer uma pergunta, tá? Não conte sua experiência, sua história. Eu quero ouvir num outro contexto, amo você, mas é porque nós estamos nesse ambiente aqui de perguntas e respostas. Vai ter gente querendo fazer pergunta e não vai poder porque você está contando a história, entende, tal, bonito, mas não é aqui. Entendidos? Tudo certo? Vamos lá, só levantar a mão. Vamos seguir a ordem presbiteriana. Quem está atrás, sabia disso? No sistema presbiteriano, quem está mais atrás tem a primazia. Porque está escrito, os últimos serão os primeiros. Né? Passe o microfone para ele, por favor. A Igreja Católica é uma seita e eles batizam suas crianças. Nós, presbiterianos, também batizamos nossas crianças. Eu queria explicar o traço entre o que a Igreja Católica faz no batismo infantil e o que a Igreja Presbiteriana faz no batismo infantil. Sim. A igreja, o fato de que a Igreja Católica pratica alguma coisa não quer dizer que ela está necessariamente errada. Por exemplo, a Igreja Católica crê na Trindade. Eu vou deixar de crer na Trindade porque a Igreja Católica crê? Não. A Igreja Católica ensina que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou deixar de crer na Bíblia como palavra de Deus porque a Igreja Católica crê? Não. A Igreja Católica ensina que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e a resposta é a mesma. Eu não vou deixar de crer nisso porque a Igreja Católica crê. A Igreja Católica batiza crianças. Eu não vou deixar de batizar meus filhos porque a Igreja Católica faz. Agora, existe uma diferença abissal entre o batismo de crianças na Igreja Católica e na Igreja Reformada. Na Igreja Católica, o batismo é um meio de graça, é um sacramento. Significa que através dele Deus tira o pecado original da criança, infunde graça, e aquele católico assim batizado, ele vai participar de todos os sacramentos da igreja para ser salvo. Então,
é completamente diferente o motivo pelo qual é administrado. Na Igreja Reformada, nós batizamos os nossos filhos porque eles são filhos da aliança que Deus tem conosco. A aliança é conosco e com os nossos filhos. Não cremos que o batismo de criança salva a criança. Batismo não tira pecado de ninguém, nem do meu filho, nem do seu, nem de ninguém. A criança é batizada para entrar externamente, oficialmente, na comunidade cristã. Você pergunta, mas a criança entende alguma coisa? Não, a criança não entende absolutamente, ela até chora, né? Batizei um dos meus netos domingo passado, ele deu um berreiro, um escândalo na igreja, né? Mal eu consegui realizar o batismo dele. A criança não está sabendo de nada, não está sabendo de nada, não. Mas, então por que batizar uma criança? Como eu disse, me lembro que eu falei no sermão, terminando o sermão de aqui, nós cremos que existe somente um povo. O povo de Deus sempre foi um. E esse povo está debaixo da mesma aliança que foi administrada em duas dispensações. No Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, e no Novo, depois da vinda de Cristo. Então, essa aliança, sua pergunta foi top. Essa aliança, ela é representada por sinais. No Antigo Testamento, a aliança era simbolizada pela circuncisão, pela Páscoa e pela guarda do sábado. Eram os 3 sinais da aliança. Então, quando nascia um menino, o israelita ia lá e, com 8 dias, ele era circuncidado, mesmo não entendendo nada. Né? Não entendendo nada, ele recebia o selo da aliança. Quando Cristo veio, os sinais mudaram. A circuncisão virou batismo, porque agora o evangelho é para todo mundo, ele é extensivo. As meninas não podiam ser circuncidadas, obviamente, mas agora elas são batizadas, refletindo a visão universal do Evangelho. A Páscoa foi transformada em quê? Na ceia do Senhor, que é celebrada não uma vez por ano, mas quando a igreja se reúne com esse propósito. E o sábado transfigurado no batismo, como eu já expliquei na exposição do 4º mandamento. Então é por isso que nós batizamos os nossos filhos, é o sinal da aliança que Deus tem com o seu povo. No Antigo Testamento era a circuncisão, no Novo Testamento é o batismo. Completamente diferente do pensamento católico. Mas eu agradeço que você fez essa pergunta, porque fizeram um recorte de eu batizando meu neto, botaram na internet, e aí veio um monte de gente dizendo, o senhor batiza criança? Mas que absurdo! Gente, eu sou presbiteriano. Há 500 anos a igreja presbiteriana faz isso, né? Mas muita gente me chamando de herege, de católico, etc. Foi boa a sua pergunta, eu agradeço que deu oportunidade de lavar roupa suja no meio aqui. Valeu. Próximo. Som. Fizeram uma pergunta por um bilhete aqui. Diga. O verbo da vida é seita? Não conheço o suficiente. Não estudei o suficiente, eu não quero falar de alguma coisa que eu não estudei. Estudei muito catolicismo, CCB, Testemunho de Jeová, Espiritismo, Islamismo, todas essas religiões. Mas verbo da vida eu não cheguei ainda. Tem muita coisa na fila para estudar. Então, não sei. Tem resolução do Supremo Conselho? Pronto, tem uma resolução. Agora a pergunta é por que a IPB considera? Isso aí eu não sei responder. Eu não participei, não sei. Próximo. Reverendo? Sim. Falando sobre seitas e heresias, como nós cristãos podemos aplicar, nos revestir, como o senhor falou outras vezes, sobre a armadura de Deus em nós? Sim. Para a gente evitar o engano das seitas, a gente tem que estar bem firme naquilo que a Bíblia ensina e que nós cremos. Então, é bom que o cristão ele tome a armadura de Deus, todo dia ele tem um sistema de não somente leitura, mas de estudo da Bíblia. Tem muitos programas e métodos que você pode usar para ter uma rotina de estudo da Bíblia, estudar regularmente a palavra de Deus. Eu recomendo que você tenha uma Bíblia comentada. Você tem a Bíblia de Genebra, você tem a Nova Almeida atualizada, a Bíblia de estudo da Nova Almeida atualizada, a Bíblia de estudo da NVI, muito boa também, a Bíblia de estudo da NVT, da Mundo Cristão. Então você tem uma Bíblia comentada, e aí você leia, e aí você vá lá para os comentários, estude, tem referência cruzada, eles dizem essa passagem aqui, você encontra
é uma referência a ela nessa outra passagem. Então, leia as referências cruzadas. Então, você gasta nisso 15, 20 minutos por dia, meia hora, vale a vida toda. Que aí você está segura, está próxima da Bíblia, tem a interpretação boa que essas Bíblias comentam. Essas todas que eu recomendei são boas. Pode comprar e estudar sem medo, que vai ajudar você a ficar firme. Agora, o crente que não estuda a Bíblia, não vem para a igreja, não ouve sermão, fica só naquele scroll infinito lá do Instagram, vendo reels e stories e tudo, procurando palavras de efeito, recorte de pastor, não tem fundamento. Na hora que chega uma seita e eles são convincentes, a pessoa não tem base e vai embora. Mas então é o estudo constante da palavra. Se tiver dúvida, pergunta, tá? Não existe pergunta tola, toda pergunta é boa. Então, faz isso e você vai estar segura com relação às seitas, tá bom? Vamos lá. Pastor? Lá em cima, cadê? Oi, fala. A Confissão de Westminster fala sobre meios de graça e sacramentos, mas há uma diferença entre a visão católica e a de Westminster. Como é que a Igreja Reformada ela vê a teologia dos sacramentos e dos meios de graça? Para nós, sacramentos, eles são... tem uma diferença... Nossa, tem tanta coisa envolvida na sua pergunta, não sei nem por onde entrar. Eu vou começar com Tomás de Aquino. Tá? Tomás de Aquino, que é um teólogo católico do século XII, ele desenvolveu a chamada teologia natural, onde ele fala da relação da natureza e da graça. Ele quer dizer que a graça de Deus, a graça salvadora de Deus, ela pode ser transmitida através da natureza, ou seja, das coisas criadas. Por isso que, no catolicismo, a água é benta, o óleo ele unge, ele salva, o pão e o vinho se transforma no corpo de Cristo. Tem imagens e relíquias que, se você tiver uma relíquia, ela é revestida de poder. Então, o catolicismo entende que a graça de Deus vem através de objetos, chama-se teologia natural, relação entre lei e graça. A Reforma, ela disse, a graça de Deus não vem através de coisas, mas ela vem através da palavra. Quando a palavra de Deus é lida, pregada, escutada, o Espírito Santo usa isso aí para salvar, para santificar, para corrigir. E por isso que os reformadores, eles tiraram toda água benta, a missa como sendo transfiguração no corpo, transubstanciação no corpo de Cristo, enfim, imagens. Foi por isso que a Reforma fez isso. Mas ao fazer isso, a Reforma não negou que Deus tem meios pelos quais, aí entra o pensamento de Westminster, não negou que Deus usa meios para conferir sua graça. Eu já falei a palavra. Então, a palavra de Deus é o meio pelo qual ele comunica a sua graça. Quando a gente está tomando a ceia do Senhor, o pão e o vinho em si, eles não transmitem coisa nenhuma. O que vai transmitir são as palavras e a explicação. Isso é o corpo de Cristo, isso é o sangue de Cristo, isso aqui representa o sacrifício dele. Você crê nisso, então participe. É isso que vai trazer graça, esse é o meio de graça. No batismo é a mesma coisa. Quando você é batizado como adulto, ou quando você está batizando o seu filho, é explicado o porquê do batismo, e aquela explicação, ela transmite graça. Batismo não salva, ceia não salva, mas são meios pelos quais Deus transmite a sua graça no momento da comunicação. Então essa é a diferença que Westminster faz. Meios de graça e sacramentos são praticamente a mesma coisa, não há diferença material entre eles. Vamos lá. Olá, reverendo. Olá, querido. Várias igrejas falam sobre pagar preço. Pagar preço. Isso. E aí o item 3 fala que eles ensinam que a salvação vem pelas obras. Isso. Aí uma vez até eu falei, mas a gente vai ser salvo porque vamos cumprir as leis? Ou de repente, pelo fato da misericórdia ter nos alcançado, fazemos isso por prazer, como falou na Exatamente, é o que você falou. Então essa questão do pagar preço. Não, quem pagou o preço foi Cristo. Por isso que a justificação é pela graça, mediante a fé. Nós recebemos gratuitamente. Agora, seguir a Cristo tem um preço.
eu vou ter que negar a mim mesmo, tenho que tomar a minha cruz. Às vezes eu terei que enfrentar a hostilidade do mundo, às vezes até na própria família. Mas tudo isso eu tenho que deixar para trás e seguir firme com o meu Salvador. Eu não pago um preço para ser salvo, mas depois que eu sou salvo, há um preço, não é? Que é exatamente aquilo que Jesus falou: tomar a cruz e ir pelo caminho estreito. Então, não sei se entendeu a diferença. Não salva, mas exige renúncia. Por isso que fé e obras, elas são dois lados da mesma moeda. A fé que salva, ela vai produzir obras. E onde há obras verdadeiras, ali há fé. São dois lados da mesma moeda, você não pode separar. Então, quando a pessoa diz, eu sou salvo pela fé, pela graça, e isso então eu posso viver de qualquer maneira, nunca entendeu. Nunca entendeu. E quando a pessoa cumpre a lei de Deus, tem prazer na lei de Deus, e ela diz que faz isso, não porque é salvo, não porque quer ser salvo, mas porque já foi salvo, e como expressão de gratidão, está corretíssimo. Então as duas coisas andam absolutamente juntas. Bom? Lá em cima. Reverendo, quando Jesus fala a Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A pedra se refere à confissão de Pedro, ao Pedro ou ao próprio Cristo? São três alternativas, A, B e C, ou nenhuma das respostas, D. Pergunta tipo teste, gostei, né? Gostei, tipo teste. Eu vou dizer primeiro, aqui não é a pessoa de Pedro, não é. Logo depois de Pedro ter dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus ter dito, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Pedro tentou desviar Jesus da cruz, quando Jesus começou a dizer que ia, logo em seguida, nos versículos seguintes, Jesus disse que ia para a cruz, e Pedro começou a dizer, não, mestre, isso de modo nenhum te acontecerá. Jesus se virou para Pedro e disse, arreda Satanás. Então, se Pedro é a pedra, né? Já começou mal, né? Já começou mal. A promessa que Cristo fez a Pedro, lá em Mateus 16, eu te darei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e vice-versa, é repetida mais adiante, no capítulo 18, quando Jesus diz à igreja, o que vocês amarrarem aqui terá sido amarrado no céu, e o que vocês desligarem aqui terá sido desligado no céu, se referindo ao processo disciplinar. Então, quando Jesus fez aquela promessa para Pedro, Pedro estava representando a igreja. Então, não é a pessoa de Pedro, mas a igreja que ele representava, que é a igreja cristã. O próprio Pedro, ele vai dizer lá em 1 de Pedro, capítulo 2, que a pedra é Cristo. Ele é a pedra angular, ele é a pedra sobre a qual se sustenta a igreja. Então, se Pedro foi o primeiro papa, foi um papa completamente diferente. Ele era casado, ele não aceitava que ninguém ficasse ajoelhado diante dele. Ele foi mandado pelos outros apóstolos para ir de Jerusalém a Samaria, em vez de mandar. Na hora que ele encontrou com Paulo, eles fizeram uma divisão. Pedro disse, eu vou para os judeus, e você, Paulo, vai para os gentios, que é o mundo. Então, se era para ter um papa, era Paulo. Porque Paulo ficou com o mundo, e Pedro ficou com os judeus. Leia Gálatas 2, eles dividiram o campo. E Pedro ficou somente com os judeus, e Paulo foi pregar o evangelho às nações. Então, e lá na sua primeira carta, capítulo 5, Pedro, escrevendo à igreja, ele se dirige aos presbíteros e diz, eu, Pedro, presbítero como vocês. Então, ele não se via como primos inter pares, o primeiro entre irmãos. Ele se via como um presbítero entre os outros. Então, se Pedro era pedra, ele passou batido. Tá? Então, não é, primeira opção, Pedro, não é. Segunda opção, a confissão de Pedro ou Pedro confessante. Essas duas são possíveis. Eu prefiro mais a verdade que Pedro declarou. Porque a pergunta foi essa, quem vocês dizem que eu sou?
Pedro se adianta, que era o costume dele, né? Se adianta e diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, essa declaração que você fez, eu edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a verdade de que Jesus é o Cristo, filho de Deus. É isso que o catolicismo torce, né, para justificar o papado, que não tem nada a ver. Tá bom? Acertei, né? Tá bom. Próxima. Alguém leve o Estatuto do Idoso, por favor. Alguém leve o microfone para ela. Pai do Senhor para todos. Pai do Senhor, minha irmã. Se Cristo pagou todos os meus pecados na cruz, Cristo pagou todos os nossos pecados na cruz. Pagou. Eu vi uma pregação que eu fiquei intrigada. Heranças malditas e quebra de maldições. Eu Isso. gostaria de saber. Tá certo. Não está errado falar em maldição hereditária, porque eu preguei hoje de manhã nos 10 mandamentos. E no terceiro mandamento, segundo mandamento, quando Deus diz para não fazer imagem, ele diz que é um Deus zeloso que castiga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então existe isso de Deus castigar os filhos de um idólatra, pressupondo que os filhos andam no mesmo caminho dos seus pais. Então, se você tem um pai que é idólatra, ele gera um filho que continua na idolatria, que vai gerar um filho que vai continuar na idolatria. Então, o castigo de Deus vai por aquela geração toda ali. Agora, se no meio do caminho o filho do idólatra se converter, dali para trás zerou. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, todos os pecados, a culpa, a consequência, a maldição, Cristo levou na cruz. Como Paulo diz lá em Gálatas, ele se tornou maldição em nosso lugar. Então, ele recebe toda a carga de pecados e nós saímos absolutamente livres, nova criatura, nova criação. Então, não precisa fazer uma cerimônia de quebra de maldição, culto de quebra de maldição. É como se a obra de Cristo fosse insuficiente. Caracteriza uma seita isso. Igreja que tem culto de quebra de maldição é seita, porque diminui a pessoa de Cristo e a obra de Cristo na cruz. Tá bom? Quem está com o microfone? Amém. Tem que seguir a ordem. A paz do Senhor, pastor Augusto, aqui. Onde é que você está? Levanta Aqui. a mão. Ali. Fale, meu irmão. Nós sabemos que as igrejas verdadeiras são caracterizadas pela crença na Trindade. Sim. Desde os concílios ecumênicos, eclesiásticos, desde o início da era cristã. Todavia, as pessoas têm muita dificuldade. Por exemplo, no meio pentecostal, eu sou pastor assembleano, as pessoas cantam os hinos do Voz da Verdade, né, que é ligado a uma seita unicista, e dão de barato que é normal cantar esses hinos, que tudo bem. Ao mesmo tempo, quem salva é Jesus Cristo, né? Não é a crença tão somente numa fórmula. E a maioria das pessoas não sabe formular a crença, a economia da salvação e a relação entre as pessoas da Trindade. Como resolver esse paradoxo? Se é Jesus que salva e nós somos trinitários, e ao mesmo tempo as pessoas têm dificuldade de fazer uma boa formulação da Trindade, sabendo que se não se crer na Trindade, trata-se de uma seita. Isso. A doutrina da Trindade, nós cremos que ela é essencial para a salvação. Ninguém pode ser salvo se negar. Os unicistas que negam a Trindade, eles vão negar a divindade de Cristo e a pessoalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é visto como uma força que vem de Deus, e Cristo é visto ou como um Deus inferior, um Deus que foi criado, ou como sendo simplesmente um homem divinizado ou um homem aperfeiçoado. Nós cremos que há um Deus só e que nele subsistem três pessoas iguais em poder, glória, honra e majestade, Pai, Filho e Espírito Santo, que são distintos, porém um único Deus. Não é um Deus de três cabeças, não é um Deus que se manifesta de três formas, mas é um mistério para nós. É um único Deus no qual subsistem três pessoas e cada uma das pessoas é Deus.
Então, sem crer nisso aí, o próprio Jesus, quando mandou que nós fôssemos pregar o Evangelho, ele disse que nós batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deixando muito claro o que é que o batismo representava. Agora, é possível uma pessoa, você tem razão, é possível uma pessoa crer em Cristo como seu único, suficiente Salvador e ainda não ter a formulação correta na cabeça da Trindade. Eu digo isso porque foi isso que aconteceu durante os 2 primeiros séculos da história da igreja. A igreja lutou para entender quem era Cristo e a relação dele com o Pai e o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Então foi preciso vários concílios até chegar à doutrina da Trindade como a gente tem hoje e a doutrina da pessoa de Cristo que a gente tem hoje. Então, da mesma forma, guardadas as devidas proporções, e eu disse isso aqui, é possível que nessas seitas você tenha gente que é salva? É possível. Tem alguém que entendeu que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, que ele pagou de forma final e absoluta, total e completa, a culpa dos pecados, e ao mesmo tempo não sabe como ele pode ser Deus e homem ao mesmo tempo, não consegue formular isso aí. Tá? É possível isso acontecer. Mas a expectativa é que a pessoa, cedo ou tarde, Deus vai mostrar o caminho para ela. Como Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Cedo ou tarde vai acontecer. Bom, quem está com o microfone? Aí, fala. Bom dia, pastor. Existe um novo movimento de muçulmanos que estão se convertendo porque estão sonhando com Jesus. Isso tem mais ou menos uns 100 muçulmanos espalhados pelo mundo. O senhor acha que é o surgimento de uma nova seita? Eu já tenho ouvido falar disso aí e eu não sei o que pensar. Eu não creio que revelações sejam a maneira habitual de Deus se fazer conhecer. Mas também eu não posso dizer que Deus não pode fazer alguma coisa. Tá? Então, se Deus resolveu fazer isso aí, é algo totalmente inédito, porque a maneira que ele determinou que as pessoas fossem salvas é através da pregação. Como está lá em Romanos 10, o apóstolo Paulo diz assim: quão bem-aventurados são os pés daqueles que pregam a verdade, o Evangelho. E ele diz: todo que crer em Cristo será salvo. Aí ele pergunta: como crerão naquele de quem nada ouviram? Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Tem um encadeamento de ações que levam até a salvação. Ou seja, a pessoa tem que ouvir o Evangelho, ela tem que crer, e para isso é necessário que alguém pregue. É essa maneira pela qual Deus chama os seus eleitos e faz a igreja prosperar. Se Deus aparecer a um muçulmano, vai ser como o anjo que apareceu a Cornélio dizendo: manda chamar Pedro que prega o evangelho para você. Eu não creio que essas revelações, se acontecerem, elas são salvadoras. No máximo, seria Deus dizendo: vá nesse lugar onde você vai ouvir o evangelho e palavras que vão salvar você. Deus pode fazer isso? Ele pode, não é o costume dele, pelo que a gente lê e pela história da igreja. Por isso que eu sempre digo assim: experiências desse tipo, elas são experiências pessoais. E elas não podem virar doutrina para a igreja. O que é doutrina para a igreja tem que ser baseado na Bíblia. Então, toda a doutrina da igreja, ela tem que ter fundamento bíblico. Se você tem uma experiência em que Deus lhe apareceu e disse para você que você tinha que usar rabo de cavalo, isso é entre você e Deus, use o rabo de cavalo, mas não crie a igreja presbiteriana do rabo do cavalo. Tá? Foi uma revelação pessoal, foi alguma experiência íntima que você teve entre você e Deus. Paulo teve uma experiência que ele levou 14 anos para contar. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12. Ele foi elevado aos céus e lá falou com Deus. Teve uma experiência extraordinária. Não saiu dando testemunho nas igrejas, nem postando no Instagram, não. Ele só contou essa experiência porque ele foi forçado pela presença de falsos mestres lá em Corinto, que estavam contando experiência. E Paulo diz: é para contar experiência? Então eu tenho experiência também. Então, se
tem essas experiências pessoais, é entre você e Deus. Eu não me peça a minha opinião, porque eu posso perder o amigo. Então, é entre você e Deus. Não tente tornar isso uma regra para os outros. E não pense que os outros são menos espirituais porque não passaram por esse tipo de experiência. Porque quem nos julga é a Bíblia, palavra de Deus. Tá bom? Bom dia, reverendo. Bom dia. Eu queria saber se o senhor poderia aprofundar um pouco mais no traço que caracteriza a teologia da libertação e a teologia da missão integral enquanto seita, haja vista que alguns reverendos já até participaram de conferências da missão integral, então eu queria saber se o senhor poderia expandir um pouco mais essa compreensão. É preciso para não ser injusto. Missão integral, ela não é um movimento monolítico, ela tem vertentes. Você vai ter dentro da missão integral um movimento que usa mais o marxismo como ferramenta de leitura da sociedade, de diagnóstico e de promoção da libertação. Você tem dentro da missão integral. A missão integral de Lausanne é mais evangélica. E aí eu teria só a recomendação de que os irmãos não esquecessem de que o evangelho tem que ser pregado. O problema do homem não é só o problema social, tem um problema maior. Mas o Pacto de Lausanne, ele cobre isso aí, ele é bem equilibrado. E a missão integral que está ligada ao Pacto de Lausanne, sem críticas. Eu me referia à linha dentro da missão integral que é bem ligada ao marxismo. E que diz claramente isso, que usa o marxismo como ferramenta de leitura da sociedade e da busca pela libertação da opressão das classes dominantes. Aí é muito próxima da teologia da libertação, e aí, para mim, é um evangelho falso e distorcido. Mas foi bom se perguntar, que eu não queria ser injusto. Tem vertente dentro da missão integral, ligada a Lausanne, John Stott, por exemplo, que é bem evangélica, top, sem problema. Bom? Obrigado. Milhões de acesso fácil à informação. Qual é a melhor metodologia para se explicar de forma simples sobre Jesus ao PhD e a uma pessoa que está na zona? Eita, essa daí foi para quebrar mesmo. Eu sou da área de ciência. Certo. Olha, o mais difícil é falar simples. Né? O mais difícil é falar simples. Eu fiz o bacharel em teologia, fiz o mestrado em teologia na África do Sul, PhD em teologia nos Estados Unidos, pós-doutorado nos Estados Unidos, parte do meu doutorado foi na Holanda. Então, eu mais ou menos posso me considerar meio que escolado, né? Tenho alguma autoridade nessa área. Mas, de alguma maneira, eu sempre entendi que todo esse conhecimento e os meus estudos, eles não valem nada se quando eu falar, eu der um tiro que passa por cima da cabeça dos irmãos. Eu sempre me lembro que eu tenho que falar para a Dona Maria, que está sentada no primeiro banco, e que segunda-feira vai estar na feira vendendo pastel. O que eu estou dizendo, como é que isso é relevante para ela? Então, por isso que se vocês prestarem atenção, a exposição que eu fiz dos 10 mandamentos, ele envolvia crítica bíblica, ele envolvia hermenêutica, interpretação, mas numa linguagem que eu acredito que todo mundo entendeu o que eu estava falando aqui. Então, o pregador, a igreja, ela tem que juntar essas duas coisas. Ela tem que ser erudita, ela tem que estudar, porque tem que falar para cientistas, mas ela tem que falar também para as pessoas que mal tiveram condição de completar o ensino médio. Não tem condição. Então, tem que fazer isso aí. Para isso é necessário que os pastores e mestres da igreja, eles não sejam teólogos de gabinete, mas que eles conheçam o povo, andem com o povo, visitem, vão no hospital, vão em sepultamento, vão para os casamentos, andem com o povo para entender o que é que o povo pensa e o que o povo precisa. Eu não sei o que mais eu poderia dizer, mas eu entendo você. A gente tem que falar sobre... Se elevar o nível, a gente eleva também. Mas aí o pessoal mais aqui não vai entender. Então tem que tentar ficar no meio. É um equilíbrio que não é fácil.
Boa pergunta. Obrigado. Vamos para a última, gente, que já... Reverendo, negar Quem é que está com o microfone? Eu. A senhora. Negar que Maria é mãe de Deus, a gente não estaria separando a natureza divina da natureza humana de Jesus? Não, a gente está apenas dizendo que a expressão foi mal formulada. A melhor expressão seria que Maria é a portadora do Deus homem. Quando diz que ela é mãe, dá a ideia de que ela tem alguma parte na geração ou tem alguma autoridade ou influência sobre a figura divina de Cristo. Então o problema do concílio de Éfeso foi a formulação. Maria é mãe de Deus é uma formulação cristológica. Não é sobre Maria, é sobre Cristo. Ele era Deus e homem já no ventre de Maria. Só aí, na hora deles formularem isso aí, disseram que era mãe de Deus. Não é a mãe de Deus, ela é portadora do Deus homem. Ela é portadora do Deus homem, ela não tem ligação nenhuma com a divindade de Cristo, absolutamente nenhuma. Então, quando eu nego a expressão, na verdade eu estou dizendo que ela não expressa corretamente, ela não foi bem feita. Ela não foi bem feita. Para ter uma ideia, havia uma admiração por Maria até o concílio de Éfeso. Quando o concílio veio com essa formulação, explodiu a veneração a Maria na Europa, e foi logo depois fizeram a primeira catedral em homenagem a Maria. Logo em seguida, provando que foi um erro. Não, eles estavam certos. Você sabe como é que uma pessoa pode estar certa, mas dizer da forma errada aquilo que ela está certa? Foi o que aconteceu com o concílio de Éfeso, tá? Então, se dizer que Maria é mãe de Deus significa que ela é a portadora, aquela que Deus escolheu para carregar o seu filho, zero problema com isso. Mas agora o termo sem explicação, ele causa muita... Certo? Muito bom. Gente, muito obrigado. Já é meio-dia, tá certo? Não sei vocês, mais velho, gosta de almoçar no horário correto. Eu vou pedir perdão, porque eu sei que vários de vocês queriam dar um abraço, tirar foto e tudo mais. Mas a essa altura eu já estou na lona, tá bom? São 70 anos aqui, 43 de pastorado. Pega devagar com o velhinho. Então, é só isso aí. Deus abençoe, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Cadê o pastor? Pastor, me leve para o seu gabinete. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.